Nas primeiras horas de 1º de dezembro de 2020, um conjunto de cabos de aço na borda norte de uma torre de concreto cedeu sem aviso prévio. Pouco tempo depois, um painel de instrumentos de 900 toneladas, que estava suspenso há quase 6 décadas, avançou e caiu. E assim, o radiotelescópio mais produtivo da história da ciência deixou de existir, engolido pela própria antena parabólica que ele passou um século orbitando. Esses eventos aconteceram em um dos momentos mais discretamente devastadores da história da ciência americana. Esse não foi um colapso comum, mas um dos momentos mais devastadores da história da ciência americana. O Observatório de Arecibo se foi. Deixando o mundo se perguntando, é claro, porque os Estados Unidos decidiram que não podiam mais arcar com a manutenção do radiotelescópio mais poderoso do mundo. No episódio de hoje do TIS History, vamos responder essa pergunta e mostrar a ascensão e queda do telescópio de Arecibo. Eu sou seu apresentador, Ryan Sokesh, e você está assistindo TIS History. No final da década de 1950, um físico da Universidade Cornell, chamado William E. Gordon, estava preocupado com a camada mais alta da atmosfera da Terra. Gordon queria estudar essa região diretamente e sua ideia para isso era ousada. Ele queria disparar um sinal de radar para cima e medir o que retornasse, uma técnica que permitiria aos cientistas mapear a densidade e a temperatura da ionosfera em tempo real. Os cálculos, no entanto, eram exaustivos. Para fazer o trabalho que ele imaginava, nas frequências de que precisava, a antena receptora teria que ter cerca de 300 metros de diâmetro. Na época, nunca se havia construído uma estrutura desse porte. Para referência, os radiotelescópios convencionais eram estruturas em forma de prato, montadas em suportes cardânicos, que podiam girar e inclinar fisicamente. Um prato de 300 metros de largura era estruturalmente impossível de construir dessa forma. Em vez de construir um prato que se movesse, ele propôs fixar o refletor permanentemente no chão e suspender os instrumentos receptores acima dele em uma plataforma. Se o prato fosse moldado como uma tigela esférica, a plataforma acima dele poderia ser reposicionada ao longo de seu arco, e assim poderia coletar sinais vindos de diferentes ângulos do céu. Então, para esclarecer, o prato em si nunca precisaria se mover. Assim, Gordon tinha uma solução elegante, mas ele precisava do terreno adequado. O norte de Porto Rico era perfeito, já que sua geologia é cheia de dolinas, onde o solo se dissolveu e colapsou ao longo de milhões de anos, deixando exatamente o tipo de formação que se encaixaria perfeitamente nos contornos desse telescópio. Em 1959, um levantamento aéreo identificou uma dessas dolinas perto da cidade de Arecibo, que tinha quase exatamente o formato exigido pelo projeto de Gordon. Uma depressão natural com cerca de 300 metros de largura, afundada no solo da selva. Agora, neste ponto, preciso mencionar que o projeto tinha uma motivação não revelada. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ARPA, o mesmo órgão que mais tarde criaria a internet, financiou a operação desde o início. Vocês estão entendendo onde quero chegar com isso? Mísseis balísticos seguiam trajetórias através da ionosfera a caminho de seus alvos. Compreender como essa camada carregada afetava os sistemas de orientação das ogivas atômicas que se aproximavam tornou-se uma questão militar urgente. Então, no verão de 1960, equipes de construção se mudaram para a selva acima de Arecibo. 3 anos e 9 milhões de dólares depois, o observatório foi inaugurado. O que construíram não se parecia com nada na Terra. O prato refletor, com 300 metros de diâmetro, foi encaixado na dolina natural conforme planejado e revestido com quase 40 mil painéis de alumínio. Esses painéis ficavam sobre cabos de aço esticados entre pontos de ancoragem nas paredes de calcário da dolina. A 150 metros acima do prato estava suspensa a plataforma de instrumentos. Ela pesava 900 toneladas. Ainda assim, surpreendentemente, essa estrutura era sustentada por apenas 18 cabos principais que partiam do topo de 3 torres de concreto armado. Cada cabo principal era um feixe de 160 fios de aço individuais, revestidos por uma capa externa pintada com cerca de 8 centímetros de diâmetro.
Agora, como a umidade tropical de Porto Rico era uma ameaça constante ao aço, ar seco era continuamente bombeado através dos feixes de cabos. Isso evitava a corrosão interna. Dito isso, a escala aqui é difícil de transmitir, então deixe-me colocar desta forma. O prato era mais largo do que o Empire State Building é alto. O telescópio foi criado para estudar a ionosfera, mas logo descobriu outras coisas para ouvir. Em 1964, poucos meses após a inauguração, uma equipe apontou o prato para Mercúrio e mediu a velocidade com que o planeta estava girando. Naquela época, todo livro didático do mundo dizia que os dias de Mercúrio duravam 88 dias terrestres, idênticos ao seu ano, com o planeta sempre voltado para o Sol, embora Arecibo dissesse o contrário. O período real de rotação era de 59 dias, mas os livros didáticos estavam errados. E essa foi apenas a primeira de muitas demonstrações do que o telescópio poderia fazer para produzir conhecimento. Pense nisso. Em poucos meses após a inauguração, a instalação já havia derrubado uma suposição fundamental sobre o sistema solar interno. E eles não pararam por aí. No final da década de 1960, o observatório continuou mapeando a vizinhança solar, produzindo os primeiros mapas de radar da superfície de Vênus, sondando a topografia da Lua e rastreando asteroides próximos da Terra, com precisão inigualável por qualquer outro instrumento. Em 1969, a propriedade foi transferida do Departamento de Defesa para a Fundação Nacional da Ciência, e a instalação foi renomeada como Centro Nacional de Astronomia e Ionosfera. Os militares financiaram seu nascimento, mas seria a ciência feita por civis que definiria seu legado. Em 1974, o telescópio recebeu sua primeira grande atualização. Os engenheiros substituíram a superfície de malha de arame por painéis de alumínio precisamente ajustados. Eles adicionaram capacidade de radar de banda S e aumentaram substancialmente a potência do transmissor. E não foi barato. O custo foi praticamente igual ao da construção original, outros 9 milhões de dólares. Provavelmente valeu a pena, pois o que ocorreu depois resultou em um prêmio Nobel. Talvez o triunfo mais precoce e dramático do telescópio tenha vindo graças a um estudante de pós-graduação de 24 anos da Universidade Cornell, chamado Russell Hulse, que no verão de 1974 estava catalogando púlsares, os núcleos colapsados de estrelas mortas que giram tão rápido que emitem pulsos de rádio com a regularidade de um metrônomo. Mas ele percebeu algo estranho. Um deles não estava se comportando como esperado. O tempo dos pulsos continuava variando em um padrão que não fazia sentido para uma estrela girando sozinha. Então Russell e seu orientador Joseph Taylor analisaram os cálculos e chegaram à única explicação que fazia sentido. O pulsar estava em uma órbita fechada com outra estrela de nêutrons. Os dois objetos estavam girando um ao redor do outro tão rápido que o movimento distorcia completamente o sinal. E essa observação acabou sendo extremamente importante. Veja, a teoria geral da relatividade de Einstein havia previsto que dois objetos massivos em órbita próxima deveriam lentamente espiralar um em direção ao outro, perdendo sua energia em forma de ondulações invisíveis no espaço-tempo. Em resumo, ondas gravitacionais. Mas isso ainda era só teoria, porque ninguém tinha detectado uma. E assim o Arecibo apresentou uma alternativa. A equipe de Taylor acompanhou o pulsar binário por anos e confirmou que sua órbita estava decaindo quase exatamente na taxa exigida pela equação de Einstein. Em outras palavras, eles forneceram a prova de que as ondas gravitacionais eram reais. Outro momento marcante aconteceu em novembro de 1974, quando os cientistas no telescópio transmitiram algo para fora, em vez de apenas ouvirem. A mensagem, uma sequência de 1679 bits, codificando uma imagem primitiva do sistema solar, uma figura humana e o próprio telescópio. Tudo isso foi enviado a cerca de 25 mil anos-luz de distância, naquela que foi a tentativa mais deliberada já feita pela humanidade de anunciar sua existência ao universo. Uma ação tão rara que chamou a atenção mundial. Em meados da década de 90,
Arecibo já havia saído das páginas dos jornais científicos e entrado no imaginário americano mais amplo, e naturalmente a cultura pop acompanhou. Em 1995 foi o cenário cinematográfico no filme de James Bond, 007 contra GoldenEye. Seu prato foi reinventado como uma instalação soviética secreta. No ano seguinte, também apareceu no filme Contato, de Carl Sagan, mas dessa vez como ele mesmo. Essas não foram escolhas acidentais de forma alguma. Arecibo havia se tornado a imagem que as pessoas buscavam quando queriam imaginar a humanidade ouvindo o cosmos. Mesmo quando o mundo começava a se apaixonar por ele, o financiamento acabou. Em 2006, a NSF implementou um corte orçamentário em toda a sua divisão de ciências astronômicas. Com isso, o financiamento anual de Arecibo caiu de 10,5 milhões de dólares para 8 milhões de dólares. A agência também começou a sinalizar que esperava que outras instituições começassem a contribuir e compartilhar o custo operacional. Mas, infelizmente, nenhum parceiro surgiu, a situação continuou a piorar ano após ano. Então, em setembro de 2017, o furacão Maria atingiu Porto Rico com ventos de 250 km por hora. O olho da tempestade passou diretamente sobre o observatório. Foi nesse momento que uma antena de alimentação se soltou e perfurou a superfície do prato, destruindo cerca de 30 dos quase 40 mil painéis de alumínio. O dano foi grave, mas não catastrófico. O prato em si permaneceu praticamente intacto e a NSF anunciou que em novembro de 2017 gostaria de continuar operando a instalação. Mas ainda assim, com contribuições sendo reduzidas gradualmente, caindo de 7 milhões de dólares por ano para 2 milhões ao longo dos 5 anos seguintes. Anos! Então, a maioria dos cientistas entendeu nesse momento que a mensagem era clara. Arecibo não iria sobreviver. Em 2020, o orçamento operacional do telescópio já tinha sido levado a um ponto em que a manutenção adequada já não era possível, e ele começou a se deteriorar. Na manhã de 10 de agosto daquele ano, o cabo da Torre 4 se soltou do encaixe e caiu sobre o prato abaixo, rasgando um corte de 30 metros nos painéis de alumínio. Os engenheiros avaliaram os danos e consideraram que eram administráveis, mas ainda assim ia piorar. Então, em 6 de novembro, um cabo de sustentação principal da mesma torre se rompeu sem aviso prévio. Então, nesse ponto, 2 dos 18 cabos principais já não estavam mais em serviço, ambos conectados à mesma torre, e o cabo restante na torre 4 estava suportando cargas muito acima da sua capacidade nominal. Por isso, engenheiros estruturais calcularam que a probabilidade de um colapso catastrófico e descontrolado era significativa e crescente. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 19 de novembro de 2020, a Fundação Nacional de Ciência anunciou que não havia como seguir em frente com segurança. O Observatório de Arecibo seria desativado. E justamente quando a demolição controlada já estava planejada, o destino interveio. No dia 1º de dezembro de 2020, às 7h56 da manhã, os cabos de sustentação restantes se romperam ao mesmo tempo. A plataforma de instrumentos de 900 toneladas despencou 150 metros em menos de 10 segundos, atingindo o refletor abaixo. Com uma força que destruiu a superfície de alumínio, derrubou 2 das 3 torres de concreto e espalhou uma onda de destroços pela floresta ao redor. Além disso, a plataforma em queda arrancou a cúpula e a fez rolar morro abaixo também. Imagens de drone capturaram toda a sequência e, quando circularam online, a resposta foi imediata e visceral. Cientistas que passaram suas carreiras em Arecibo descreveram assistir aquelas imagens da mesma forma que as pessoas descrevem presenciar a morte. Investigações independentes concluíram mais tarde que a causa raiz do colapso foi chamada de fluência do zinco. A deformação gradual e quase invisível do zinco usado para fabricar os encaixes das extremidades dos cabos. A fluência do zinco ocorreu por décadas, talvez até mais tempo. Quando você soma isso a cargas extremas e sustentadas e a um ambiente tropical, o desastre é quase garantido. A estrutura falhava lentamente há anos, mas inspeções visuais não detectariam isso.
Vale notar que as margens de segurança do projeto original sempre foram menores do que os engenheiros pensavam. Em 2022, a NSF anunciou formalmente que o telescópio de Arecibo não seria reconstruído, embora uma instalação educativa para visitantes seria estabelecida no local. E curiosamente, o prato permanece na dolina, rachado, coberto de vegetação e retornando à selva. Vamos encerrar por aqui hoje e agradecer especialmente ao espectador que sugeriu esse vídeo. Se souberem de uma história especial para abordarmos, compartilhem na nossa aba da comunidade no YouTube. Eu verifico isso de vez em quando. No mais, como sempre, aqui é Ryan Sokesh me despedindo.